Olá, muito boa noite para você, uma ótima noite para todo mundo. Está começando agora mais um Terra Viva DBO na TV. Vamos juntos acompanhar as principais notícias da pecuária brasileira desta segunda-feira, dia 14 de novembro. E a gente já começa o programa de hoje com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Os dados são da Scott Consultoria. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, os negócios seguem travados no mercado de reposição. Além da bezerrada estar bem ofertada, pressionando as cotações para baixo, a instabilidade no mercado do boi gordo não permite que os pecuaristas recuperem o ânimo para repor o plantel. No entanto, as pastagens seguem recuperando vigor com a retomada da chuva em muitas regiões brasileiras, elevando a expectativa dos produtores quanto ao volume de negócios esperado para o final do ano. Considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas aneloradas, no comparativo semanal, as cotações recuaram 0,2%, queda puxada principalmente pela categoria de machos jovens. A relação de troca no Paraná está na contramão para o pecuarista no comparativo mensal e para todas as categorias. O poder de compra do invernista para o boi magro e o garrote caiu 1,2% e 13,5%, respectivamente. Atualmente, é possível comprar 1,43 boi magro e 1,47 garrote com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Além disso, também compram-se 2,07 bezerros de desmama com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, recuo de 2,5% na relação de troca do recriador. Para o bezerro de ano, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,80 bezerro em outubro. Atualmente, compra-se 1,72. Poder de compra 4,3% menor. O sistema CNA-Senar divulgou os principais custos de produção da agropecuária em 2021. Também foi apresentado como tornar o setor mais atrativo economicamente para o próximo ano. Todo esse trabalho faz parte do projeto Campo Futuro. Colher alface e pimentão é a etapa final do processo de cultivo dos alimentos na propriedade do seu Sebastião, em Alexânia, Goiás. Para iniciar o plantio, o produtor precisa se organizar e ficar atento a detalhes que vão influenciar na produção. A gente procura, antes do plantio, primeiro a gente tem que ver o preço do mercado, né? Enquanto de insumos e do produto que a gente vai produzir. Como eu trabalho com estufas, a gente já sabe que no período da chuva a gente vai ter um preço melhor. Então a gente espera para plantar mais no período chuvoso. Para conseguir encher as caixas com os alimentos que vão para as mesas de diversas famílias, tem que nutrir o solo e as plantas. Mas o preço dos adubos vem preocupando o produtor rural. O custo de insumo, gente, dobrou. Adubo que custava menos de R$100, hoje está mais de R$200. Isso para o produtor, gente, não é complicado. Para os agricultores, dois fatores importantes influenciaram o aumento dos custos de produção em 2021. Um deles veio do céu. Com a estiagem, muitas culturas foram afetadas e produziram menos. E para manter uma lavoura produtiva, é preciso contar com os insumos. Mas entre janeiro e setembro deste ano, os fertilizantes passaram por uma alta de preço de mais de 100%. Nós tivemos uma estiagem muito forte no final do ano passado, o que atrasou muito o plantio da soja e de outras cadeias. Ao longo do ano foram trabalhados períodos com estiagem, com geadas inclusive no meio do ano. E isso prejudicou muito culturas como a cana-de-açúcar, que teve queda de produção, o café, o próprio milho, segundo a safra, pelas próprias expectativas da Conab, caiu 20%. Então o clima foi um determinante importante. Do lado dos custos, o fertilizante, que aumentou mais de 100%, em algumas regiões. Já na pecuária, o clima afetou o desenvolvimento de pastagens, piorou a qualidade da silagem e trouxe problemas para o confinamento. Mas o principal obstáculo para os produtores foi o preço da ração para os animais. A ração para a avicultura, suinocultura e para as cadeias de pecuária que utilizaram esse produto também tiveram valores muito elevados. No caso da pecuária de corte, o que mais impactou, além do alto dos insumos
compõem a alimentação, foi a reposição dos animais, né, com valores chegando a 60%, né, bem maiores, 60% do custo de produção. Esses dados foram levantados pelo projeto Campo Futuro, que acompanhou os custos de produção. Em 2021, foram realizados 127 painéis virtuais em 24 atividades agropecuárias e mais de 1.600 produtores rurais participaram. O Campo Futuro é uma iniciativa do sistema CNA-Senar que conta com a parceria de universidades e centros de pesquisas. Mesmo a pandemia, o Campo Futuro não ficou parado. Ao contrário, nos surpreendeu até a quantidade de programas que nós fizemos ao longo desse Brasil. E já pensando no próximo ano, a CNA promoveu um evento virtual que, além de mostrar os principais resultados do projeto Campo Futuro, também discutiu os caminhos para tornar a agropecuária mais atrativa economicamente em 2022. A resposta para isso está em 4 frentes. A primeira é manter reserva de liquidez. A segunda é fazer tudo bem casadinho. Por exemplo, venda da produção casada com custo de produção via aquisição de insumo, via travamentos. A terceira coisa é acertar o passo de crescimento para não exagerar na alavancagem. E a última coisa é ter uma estrutura de custo bem flexível, o mais flexível, menos dependente de custos fixos possível. Ele tem que comprar com base no que vai acontecer nos preços, né? Então, sobre as tendências de preço, ele tem que avaliar o que vai acontecer com a tendência de preço e daí estabelecer a política de compra deles. Já para os pecuaristas de corte, a busca tem que ser pelo aumento da produtividade. Ele precisa aumentar em eficiência e produtividade, né? Em primeiro lugar, ele tem que fazer mais numa mesma área. Só que agora a conta está estreitando tanto que qualquer mau investimento que ele faça, que não traga os retornos desejados, ou qualquer problema no planejamento, ele perde a chance, né? Então, a tecnologia que antigamente era só ser aplicada, agora ela precisa ser bem aplicada. E aí que entra a parte da eficiência. Mesmo com todos os desafios, os produtores vão continuar alimentando as famílias do campo e da cidade, no Brasil e no mundo. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. É rapidinho, fique com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Agora vamos com o nosso quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. Acompanhem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pecuária em Alta. Te pergunto, você sabe por que e quais são os benefícios de fazer a genotipagem do seu rebanho? É isso que a gente vai aprender hoje conversando com o gerente de leite importado da Alta, Fábio Fogaça, que está aqui comigo. Fábio, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta. É um prazer receber você aqui com a gente. Bom, Fábio, a Alta lançou recentemente o Alta Gen, justamente para auxiliar esses produtores que querem fazer essa testagem nos animais. Mas antes da gente aprofundar, queria que você começasse explicando do início. O que é esse teste genômico e para que ele serve? Desde 2009, os bovinos da raça holandesa, Jersey, essas raças começaram lá em 2009 a ter possibilidades da gente enxergar a genética que cada indivíduo dessas raças possui. O teste genômico leva para o produtor, no caso da raça holandesa, uma informação, é como se fosse uma fotografia da genética de cada um dos animais que passarem pelo teste, é claro, só aqueles que fizerem isso, com 80% de nitidez. Então vocês imaginam uma fotografia, imagina a tela de televisão, tudo escuro. Era assim que a gente enxergava a genética, conseguia enxergar a genética antes de 2009, ou seja, não se via, era nada. A gente só se baseava, era pelo desempenho do animal. Mas o desempenho do animal não necessariamente é
tem correlação total com a genética, porque tem a interferência do ambiente aí no processo. Quando eu falo ambiente, não estou falando de clima, mas do ser humano fazendo as coisas certas e erradas. Vamos resumir dessa maneira. Aí eu estou citando manejo, alimentação e etc. Então, de 2009 para cá, a gente passou a conseguir ver uma fotografia. Essa fotografia começou aí com seus 65% de nitidez, hoje está aí de 75% a 80% de nitidez. Não vai melhorar muito mais que isso, vamos ser também realistas, mas isso já é um absurdo de bom perto do que era a escuridão que a gente tinha anteriormente. No Jersey a gente tem uma nitidez um pouco menor, né, usando o exemplo que eu estou usando, porque o Jersey tem um menor número de dados. E a gente precisa de um volume de dados muito significativo para conseguir fidelizar ou conseguir autenticar essas informações genômicas através dos testes, né? E a vantagem, são várias as vantagens desse processo, e aquele produtor que for fazer uso dessa tecnologia, dessa ferramenta de melhoramento genético, com certeza vai conseguir obter mais progresso genético de uma maneira muito mais rápida do que aquele que não faz ou do passado, antes de 2009, como eu disse. Fábio, conta pra gente como que funciona o AltaGen, qual que é a proposta e quais são essas vantagens para quem investe nesse tipo de tecnologia. O AltaGen, como eu disse, fazendo uso da tecnologia da genômica. Nós temos aí testes genômicos, que a gente chama, através da amostra. No caso, a gente vai usar aí fios da cauda do animal, com a extração de alguns fios. A gente tem a raiz desses fios. Nessa raiz é o que a gente chama de bulbos. Nesses bulbos se extrai aí o DNA, vou tentar falar aqui da maneira mais simples possível, e em cima, e basicamente com esse material extraído, isso é traduzido para vários índices genéticos, vários valores genéticos, que são em torno de 75 diferentes valores genéticos, para aquilo que eu já citei agora há pouco aí, ligados a todas as áreas de produção, saúde, fertilidade, etc. Ele é feito depois, o produtor recebe um relatório com essas informações numéricas, com essa precisão que eu disse aí de 80%, e aí ele vai poder fazer seleção e descarte dos seus animais de uma maneira muito mais rápida e muito mais cedo do que era no passado, né? Então, por exemplo, se ele já está, só como um exemplo, porque cada rebanho vai usar de uma maneira diferente. Na verdade, essa ferramenta, ela é muito positiva, muito útil para a gente aplicar e transformar em estratégias. Mas essas estratégias vão variar muito dependendo do rebanho, dependendo da situação do rebanho. Então, a grosso modo, as vantagens seriam essas: seleção mais precoce, descarte mais precoce, onde demora aí de 2 a 3 anos para você ter o animal entre o nascimento e a idade de produção. Ele pode reduzir ou vender antes do animal produzir, porque ele já sabe que a genética não é assim tão favorável para a produção, ou para a saúde, ou para isso, ou para aquilo. Depende, novamente, do plano genético desse rebanho. Mas a gente pode aqui elencar várias diferentes estratégias para fazer uso desse teste genômico de uma maneira que o melhoramento genético seja mais eficiente e, é claro, traga mais rentabilidade para o negócio. Você tinha comentado um pouco sobre a coleta das amostras. É uma coleta muito simples, né, com a retirada do pelo da cauda do animal, e pode ser feita por qualquer pessoa. A Alta, ela oferece esse serviço? Como que funciona? A coleta das amostras é o primeiro passo aí para se chegar lá nas informações dos índices genéticos.
ela é importante e tem alguns detalhes a serem seguidos para ela ter integridade também. Então, na verdade, você ensinar uma pessoa não é difícil, não é coisa do outro mundo. Essa pessoa, se você fizer uma ou duas vezes ensinando, essa pessoa fazer de novo 2, 3 vezes, ele vai pegar o jeito fácil, um funcionário da fazenda, e nada mais é do que se usar fios da cauda para que a gente tenha lá, como eu disse, o bulbo, a raiz do fio, para se retirar o material genético para transformar no teste genômico propriamente dito. A ideia é de que o nosso representante faça a primeira coleta, vamos dizer, as primeiras coletas, mas ao mesmo tempo instrua um funcionário da fazenda, porque daí em diante, se ele for fazer, e normalmente se faz, né, de animais que vão nascendo, aí o funcionário da fazenda mesmo fará isso daí. E para quem ficou interessado, quer saber mais sobre a AltaGen, a ferramenta já está disponível para o mercado, Fábio? Tá, já está disponível. Nós temos aí a nossa equipe devidamente instruída para tal, e é uma questão de procurar qualquer representante ou procurar aqui a mesma Alta, tanto faz, a gente pode dar maiores informações e direcionar para o representante mais próximo da pessoa que tem um rebanho interessado em fazer a genotipagem dos animais. Tá certo, Fábio. Muito obrigada. Com certeza quem está nos acompanhando conseguiu entender e aprender muito depois desse programa de hoje, viu? Legal, fico contente. Essa é a intenção. Obrigada, Fábio. Bom, Pecuária em Alta fica por aqui, mas você pode continuar muito bem informado nos acompanhando pelas redes sociais, @AltaBrasilOficial. Nós também estamos com o nosso canal no YouTube, AltaBR. Eu te espero por lá. Até a próxima. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos. É rapidinho, fique com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E o chefe da divisão de febre aftosa do Ministério da Agricultura, Diego Viale, explica a importância da campanha de vacinação contra a febre e os cuidados que o produtor deve ter na hora de aplicar a vacina em seu gado. A importância da vacinação aqui no país é que hoje todos os nossos 27 estados são reconhecidos como livres de febre aftosa, sendo que alguns com vacinação e outros sem vacinação. Essa certificação é importante, pois isso valoriza os nossos produtos no mercado internacional. Então a vacinação a cada 6 meses dos animais garante essa certificação internacional de país livre de febre aftosa com vacinação. É importante também ressaltar que a imunização protege os animais se por acaso ocorrer uma incursão do vírus novamente no país. Isso vai diminuir o impacto, a consequência da doença no rebanho, já que animais imunizados tendem a ter uma menor disseminação da doença quando comparado com os animais que não são imunizados. É importante também ressaltar que o produtor deve adquirir a vacina, mantê-la entre 2 e 8 graus, até a sua propriedade rural, e aplicar preferencialmente na tábua do pescoço dos seus animais. E após a vacinação, declarar o quantitativo de animais vacinados, juntamente com a nota fiscal da compra da vacina, junto ao Serviço Veterinário Estadual do seu estado. A febre aftosa é uma doença viral que provoca vesículas na boca, nos espaços interdigitais e nos úteros dos animais, além de febre. Então, toda vez que o produtor suspeitar disso ou tiver sinais como claudicação, que é o animal mancando, ou salivação, que é o animal babando na sua propriedade, ele deve fazer a notificação rapidamente ao Serviço Veterinário Estadual, que é o responsável por analisar, fazer toda a investigação clínica, fazer colheita de material se necessário e, se comprovado o vírus na sua propriedade por uma incursão no país, vai fazer todo o saneamento e controle imediato de sua propriedade. E 7 estados brasileiros farão a última etapa de vacinação, já que a partir do ano que vem eles entrarão na fase de transição de estados livres de febre aftosa com vacinação, como estão hoje,
para estados livres de febre aftosa sem vacinação. Esses estados são Mato Grosso do Sul, Goiás, DF, Tocantins, Espírito Santo e Minas Gerais. E ainda falando sobre a febre aftosa, atenção pecuarista de Minas Gerais. O governo da região já iniciou a segunda fase da campanha de vacinação de 2022 contra a febre aftosa. O Instituto Mineiro de Agropecuária, vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o responsável pela fiscalização da campanha junto aos pecuaristas. O produtor deverá comprovar a imunização junto ao IMA até o dia 10 de dezembro. A meta é vacinar em torno de 97% do rebanho mineiro, sendo bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. Na primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa de 2022, realizada no mês de maio em Minas Gerais, foram imunizados quase 10 milhões de animais nos rebanhos mineiros. O índice de cobertura vacinal em bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses foi de 98%. O compromisso dos pecuaristas nas campanhas de vacinação contra a febre aftosa, aliado às ações em defesa sanitária animal, tem garantido índices de vacinação dos bovinos e bubalinos superiores a 95% nos últimos anos. Em 2021, Minas Gerais alcançou o índice de 97% de cobertura vacinal de bovinos e bubalinos. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê nesta terça-feira. Lembrando que você pode assistir a este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até amanhã.